Em 5 de junho de 2023, a Apple lançou seu novíssimo produto revolucionário, o Vision Pro, e a expectativa era impressionante. Apenas na preparação para o anúncio do novo produto, as ações da Apple estavam em alta, subindo em antecipação ao seu lançamento, porque a liderança da Apple e os investidores-chave sabiam que ao lançar o seu novo Vision Pro, eles estariam mudando a história da humanidade para sempre. Todo mundo sabia que isso era o início de uma nova era. Tweets em todos os lugares elogiando o santo graal da Apple, seu produto mais viciante, inovador e revolucionário até agora, a ponto de até mesmo grandes empresas como a Disney se associarem à Apple devido à sua forte convicção de que este será finalmente o dispositivo de realidade virtual a popularizar. Com Bob Iger, CEO da Disney, dizendo: "Acreditamos que o Apple Vision Pro é uma plataforma revolucionária que pode transformar nossa visão em realidade." E eles não estão totalmente errados. Este é definitivamente um produto inovador, histórico e sem precedentes. Mas em meio a todo esse barulho, uma pergunta tem me intrigado em relação a tudo isso. Que problema a Apple está tentando resolver? Essa é a pergunta fundamental de todos os negócios, porque todo grande produto é construído a partir desse pensamento. Qual é o problema? Qual é a magnitude desse problema e como posso resolvê-lo? Quanto maior o problema e maior a solução, mais dinheiro a empresa ganha. Se for um problema de milhões de dólares, a solução gera milhões. Se for um problema de bilhões de dólares, a solução gera bilhões. Jeff Bezos, com a Amazon, por exemplo, resolve o problema de uma loja não ter os produtos que você deseja, de ter que ir a diferentes lojas para coisas diferentes, da inconveniência de ir à loja em primeiro lugar, de ir em horários específicos e de ter que esperar na fila. Além disso, a Amazon oferece preços mais baixos do que qualquer outra loja, com entrega instantânea. Então, isso nos traz de volta a pergunta: qual o problema que a Apple está tentando resolver com o Vision Pro? Bem, a princípio parece que eles estão apenas tentando resolver o problema de a realidade virtual não ser popular entre o público. Mas isso é realmente um problema? Alguém realmente quer que a realidade virtual se torne mainstream, além das elites tecnológicas do Vale do Silício? Não. O problema real que o Vision Pro está tentando resolver é que nem todo mundo no mundo pode ter o que deseja sempre. Na verdade, para a pessoa média ao redor do mundo, você praticamente não tem nada que realmente deseja ou precisa. A melancolia desesperadora que paira sobre o Ocidente surge do fato de não haver sentido de aventura em sua vida. Nenhuma comunidade, nenhuma liberdade. Você passa todos os dias lutando para pagar o aluguel, as contas, as dívidas. Os preços continuam aumentando, os impostos continuam subindo. Sua renda está estagnada. Vivemos em cidadelas distópicas, com habitantes transitórios, brigando por espaços baratos, onde o seu único tempo livre é gasto sendo transportado em um transporte público lotado e lento, em um ambiente perigoso. Somente com energia suficiente no final do dia para assistir passivamente a um gotejamento lento e vazio de entretenimento, onde você acorda em uma torre sombria e claustrofóbica. Um bloco manchado de sujeira e repleto de musgo, provocando o declínio moral de sua existência atomizada. E por mais sombrio que isso possa parecer, esta é a vida média para a maioria das pessoas. Mas com um sistema de realidade virtual perfeito, este problema está resolvido. Se o produto for bom o suficiente, então a triste realidade da sua vida simplesmente desaparece lentamente e uma nova realidade começa. Você pode estar chorando de solidão no seu apartamento escuro e vazio, mas quando você coloca os óculos de realidade virtual, sua verdadeira realidade se dissolve completamente. Você é levado a encontrar diferentes amigos, culturas, lugares e memórias. Mais redes sociais, mais vídeos que te sugam a dopamina. Mais jogos, mais prazer de uma forma que você nunca experimentou antes. Quero dizer, quando o Tim Cook anunciou o Vision Pro, um dos principais aspectos dessa nova tecnologia é a ideia de que esse novo tipo de computador irá mesclar o mundo real e o mundo digital. Um processo que já foi catalisado pela Apple. Quero dizer, quando você para e olha ao seu redor, você percebe quantas pessoas estão completamente consumidas pelos seus iPhones e Macs. Nossa capacidade de atenção foi dizimada pelos iPhones. O design do iPhone e o quão viciante ele realmente é mantiveram a pessoa em um ciclo perpétuo de distração, constantemente interrompida por pequenas doses de dopamina. É por isso que em 2022 foi calculado que o americano médio passa 6 horas por dia no celular e mais 4 horas no computador. Mas com o novo Vision Pro você nunca mais precisará pegar um celular ou um laptop. Você pode simplesmente se conectar diretamente ao universo Apple com seus olhos, conectando sua própria consciência, sua vida, seus negócios, sua cultura, sua sociedade ao mundo virtual controlado pela Apple. Quer dizer, já vimos isso em 2021 com o metaverso da Meta.
onde empresas como a Nike estavam comprando empresas virtuais de calçados, assim como a colaboração da Gucci, a Dolce Gabbana e tantas outras. Mas então você pode estar se perguntando, qual é o problema real disso tudo? O que há de tão ruim nisso? Certamente isso não é algo negativo. E mesmo que seja, é muito improvável que seja amplamente adotado. Quer dizer, o Vision Pro custa $3.500. As pessoas não têm dinheiro para fazer isso. A maioria das pessoas nem ganha isso em um mês. Nenhuma pessoa comum terá dinheiro para fazer isso, certo? Bem, acredite em mim quando eu digo que a toca do coelho do Vision Pro é muito mais profunda do que você imagina. Uma das partes fundamentais do Vision Pro é a possibilidade de conectar suas fotos e aplicar o sistema iCloud aos seus olhos, como se tudo o que você faz no seu celular fosse agora sua verdadeira realidade. Isso permitiria que você fizesse coisas inimagináveis, como assistir a lembrança de 5 anos atrás como se estivesse lá, no exato momento em que aconteceu. Além disso, você poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo sem precisar de um computador. Agora, pouco se sabe sobre os desenvolvimentos do Vision Pro. No entanto, a Apple trabalhou no headset, no hardware e no software desde pelo menos 2016, ou provavelmente desde 2015, em uma divisão chamada Technology Development Group. No entanto, assim que o desenvolvimento do Vision Pro começou, a Apple enfrentou alguns problemas gigantescos. Para começar, se a Apple pretendia viciar e envolver bilhões de pessoas em sua realidade virtual, a experiência precisaria ser perfeita, o mais próxima possível da realidade verdadeira. Os headsets de realidade virtual mais poderosos da época era a primeira versão do Oculus Rift. E o óculos era pesado e desconfortável para longos períodos de tempo. Era feio e parecia falso. Não havia como acreditar que era realidade quando se usava o Oculus Rift. Portanto, a Apple sabia que se quisesse manter as pessoas imersas em sua própria realidade virtual constantemente, precisaria mudar isso. Eles tinham que projetar um headset compacto e leve, com processadores potentes, display de alta resolução, sensores avançados e sistema de bateria eficientes, como se você não estivesse usando nada. A Apple estava explorando territórios desconhecidos. Ninguém jamais tinha feito algo assim antes. E é por isso que relatos sugerem que os engenheiros e designers da Apple passaram anos refinando e aprimorando as características do headset, focando em conforto, usabilidade e experiências imersivas. E isso foi apenas o começo, porque a realidade aumentada também requer interação intuitiva e contínua do usuário. Portanto, a Apple enfrentou a tarefa de projetar uma interface que permitisse aos usuários navegar sem esforço pelos mundos digital e físico ao mesmo tempo em que mantinha uma experiência natural e imersiva, tão natural que você nem perceberia que estava usando. Além disso, o Vision Pro também precisava se integrar perfeitamente ao seu ecossistema existente de dispositivos e serviços. E em breve, o Vision Pro se tornará tão comum quanto os MacBooks são hoje. Precisamos entender por que o Vision Pro foi criado pela Apple em primeiro lugar. A ideia para o Vision Pro da Apple surgiu do crescente interesse e potencial da tecnologia de realidade aumentada. E com rumores de que o Facebook já estava focado nessa tecnologia, ela precisava estar envolvida. Porque isso não era apenas sobre o Facebook. Empresas como Oculus, Microsoft e HTC já estavam lançando seus próprios headsets de realidade virtual. Todos os seus contatos, documentos de trabalho, notas, vídeo, apresentações e músicas ficariam armazenados em seus olhos. E isso não era tão simples quanto usar o mesmo software para iPhones, iPads e Macs, pois a Apple precisaria construir do zero um ecossistema completamente robusto e perfeito de aplicativos e conteúdos de realidade aumentada para proporcionar experiências envolventes e diversificadas aos usuários do Vision Pro. Mas a realidade virtual era uma possibilidade completamente nova, porque eventualmente os telefones e laptops atingirão um limite em seu potencial de mercado. No entanto, a realidade virtual era uma possibilidade completamente nova, uma indústria inexplorada e altamente viciante, com o potencial de mudar toda a economia global e a história humana. A Apple reconheceu as possibilidades de transformação da sociedade ao mesclar perfeitamente o mundo digital com o mundo real, e o tempo estava se esgotando. E eles tiveram que começar antes de todo mundo, porque se a Apple não estivesse na vanguarda da realidade virtual, isto poderia ter potencialmente eliminado bilhões de dólares em ações da Apple uma década depois no futuro. E com a história estratégica da Apple de permanecer na vanguarda dos avanços tecnológicos, não haveria como eles ficarem atrás do Facebook na guerra da realidade virtual. Tim Cook e a liderança da Apple sabiam que eventualmente os telefones e laptops atingiriam um limite em seu potencial de mercado. Além de ajudá-lo a fazer algo específico em um caso específico, ele só servirá como uma distração, assim como os iPhones fazem. Ele reduzirá sua capacidade de concentração
e o tornará facilmente distraído e menos determinado. Qualidades que vão completamente contra o ciclo de conquistas escrito por Nietzsche. Os inibidores de felicidade. É uma máquina de procrastinação, deixando as massas mais viciadas, mais distraídas e com menos dopamina do que nunca. O tipo de conteúdo que consumimos também mudará para refletir a redução do tempo de atenção. O conteúdo de formato curto, que se tornou tão prevalente, evoluirá para preencher as lacunas deixadas pela realidade virtual. Eles já exploram a experiência. A maioria do conteúdo de formato curto tenta provocar uma única emoção de maneira mais rápida possível. Portanto, pense em vídeos de adoção de animais, de 1 minuto que mexe com suas emoções ou esquetes e piadas de 5 segundos que arrancam sua risada. Ou outras formas de conteúdo de formato curto, que exige que você se concentre em várias coisas ao mesmo tempo, como um trecho de podcast ou algumas imagens satisfatórias, ou cenas de um jogo, tudo misturado. A realidade virtual permitirá que esses vídeos invadam seus outros sentidos e lhes deem uma presença real, tornando-os ainda mais imersivos e, portanto, ainda mais viciantes. Esses vídeos horríveis se tornarão integrados em um mundo perfeitamente ao mundo real. Outro efeito colateral que a maioria das pessoas nem mesmo pensa é como a realidade virtual vai afetar as pessoas em delírios. A realidade virtual apenas dará a essas pessoas os meios para vivenciarem seus delírios, transformando seus próprios mundos no que desejam que sejam. E você estará iludido, pensando que todos parecem perfeitos. Sua dopamina será estimulada e quaisquer vícios que você tenha serão apenas duplicados. E este é o futuro para o qual estamos nos aproximando rapidamente, e o Vision Pro da Apple é o primeiro passo nessa direção.